Era o ano de 1987, e o pequeno município de Santa Luzia do Sul, no interior de Minas Gerais, vivia em seu ritmo calmo de sempre. Uma cidade cercada por montanhas, onde todos se conheciam pelo nome, e o maior evento da semana era a missa de domingo. Mas tudo mudou em uma tarde de sábado, quando Lúcia Ferreira, uma jovem de apenas 23 anos, desapareceu sem deixar rastros. Lúcia era conhecida por sua curiosidade e coragem. Filha de um minerador aposentado, cresceu ouvindo as histórias sobre a antiga mina Santa Rita, um local abandonado desde os anos 60, lugar de onde, segundo os moradores, vinham sons estranhos à noite. Enquanto muitos evitavam o local, Lúcia sempre dizia que um dia descobriria o que havia por trás dessas histórias. No dia 17 de outubro de 1987, ela e 3 amigos decidiram entrar na mina. A ideia era apenas filmar e se divertir, mas por volta das 15h20, tudo mudou. Um dos amigos relatou que Lúcia ouviu algo vindo de um corredor lateral, um som metálico, como batidas ritmadas. Ela acendeu a lanterna e seguiu sozinha por aquele túnel estreito. Minutos depois, um grito ecoou de dentro da mina. Eles correram, gritando o nome dela, mas Lúcia já não respondia. Encontraram apenas sua lanterna caída no chão, ainda acesa, e uma marca de mão na parede, feita com o que parecia ser poeira misturada com ferrugem. A polícia foi acionada, e buscas começaram imediatamente. Usaram cães, cordas, mapas antigos da mina. Mas nada. Nenhum rastro, nenhuma peça de roupa, nenhum sinal de luta. Como alguém poderia simplesmente desaparecer dentro de um túnel fechado? O mistério tomou conta da cidade. A mina foi interditada, e a história se espalhou rapidamente. Alguns diziam que o local era amaldiçoado. Outros acreditavam que havia algo escondido lá dentro. Talvez uma passagem secreta ou algo que nunca deveria ter sido descoberto. Mas a pergunta que ecoava entre todos era uma só. O que realmente aconteceu com Lúcia dentro daquela mina? Logo após o desaparecimento de Lúcia, o caso virou prioridade para a polícia local. O delegado Arnaldo Souza, um homem experiente, liderou as buscas que duraram 27 dias consecutivos. A equipe contou com bombeiros, mineradores aposentados e até voluntários da região, todos determinados a encontrar alguma pista. Mas nada fazia sentido. A mina Santa Rita tinha uma extensão limitada, e todos os túneis acessíveis foram vasculhados inúmeras vezes. Mesmo assim, nenhum vestígio da jovem foi encontrado. Era como se o chão tivesse engolido Lúcia. Os cães farejadores se comportavam de forma estranha. Latiam perto da entrada principal e depois paravam, desorientados. O delegado registrou em relatório: o cheiro da pessoa desaparecida parece simplesmente cessar no meio do túnel. É como se ela tivesse desaparecido no ar. A população, que antes acompanhava com esperança, começou a temer o local. Muitos diziam que viam luzes azuis no interior da mina à noite, ou que ouviam vozes femininas chamando por ajuda. Com o tempo, ninguém mais se aproximava de lá. Enquanto isso, a família de Lúcia vivia um pesadelo. Sua mãe, Dona Irene, rezava todos os dias na pequena capela da cidade. E o irmão mais novo, Rafael, de apenas 17 anos na época, começou a desenvolver uma obsessão pelo caso. Ele visitava a mina constantemente, sozinho, como se procurasse um sinal que a polícia tivesse deixado passar. Em um caderno que ele manteve por anos, Rafael anotou algo curioso. Sempre que entro na mina, sinto como se alguém me observasse. Não vejo nada, mas ouço um som. O mesmo que ela mencionou antes de sumir. As buscas oficiais terminaram em dezembro de 1987. O caso foi arquivado como desaparecimento sem indícios de crime. Mas o silêncio que se seguiu parecia mais assustador do que qualquer explicação. A cidade voltou à rotina, mas uma dúvida permanecia viva na mente de todos. Será que Lúcia ainda estava viva? Ou algo mais sombrio havia acontecido dentro daquela mina? Os anos foram passando, mas para Rafael,
O tempo parecia ter parado em 1987. Enquanto os outros tentavam seguir em frente, ele continuava preso àquele dia. O dia em que a irmã desapareceu. Quando completou 30 anos, Rafael ainda morava na mesma casa onde cresceu com Lúcia. No quarto dela, nada havia mudado. As fotos, os livros, o colar que ela usava quando criança, tudo permanecia igual. Se um dia ela voltar, dizia ele, quero que encontre tudo do mesmo jeito. Mas algo dentro dele não o deixava em paz. Sonhos estranhos começaram a se repetir. Ele via a mina, ouvia a voz da irmã pedindo ajuda e sempre acordava no mesmo horário, 3h17 da madrugada. Certo dia, ao acordar de um desses sonhos, Rafael ouviu um som vindo do quintal. Quando saiu, percebeu que o portão estava entreaberto e havia marcas de terra na entrada. Seguindo o rastro, ele encontrou uma pedra envolta em pano. Dentro, um pedaço de metal retorcido, coberto de ferrugem, idêntico às travas usadas na entrada da mina. Intrigado, Rafael voltou ao local no dia seguinte. A mina estava fechada, cercada por arame e uma placa de aviso. Perigo. Local instável. Mesmo assim, ele entrou. Lá dentro, tudo parecia igual, mas o ar estava mais pesado, o silêncio mais profundo. Ele acendeu a lanterna e começou a explorar os túneis, refazendo os passos da irmã. Em um dos corredores, ouviu um som metálico, o mesmo que Lúcia descreveu antes de sumir. O eco reverberava nas paredes, como se algo estivesse sendo batido lá embaixo. O medo tomou conta dele, mas a curiosidade foi mais forte. Rafael avançou e no final do túnel encontrou algo novo. Um desmoronamento recente. Em meio às pedras, havia uma fenda estreita, quase invisível. E dentro dela, algo brilhou. Era um colar antigo, coberto de ferrugem, mas o pingente em formato de flor denunciava o que ele já sabia. Aquele colar era de Lúcia, o mesmo que ela usava no dia em que desapareceu. Rafael saiu correndo, em choque, e foi direto até a delegacia. Mas quando retornou com o delegado e 2 agentes, a fenda estava coberta por escombros. Nenhum colar, nenhuma passagem, nada. Era como se o local tivesse se fechado por conta própria. Os policiais não encontraram nada e registraram apenas o depoimento dele. A partir daquele dia, Rafael se tornou uma figura estranha na cidade. Alguns o chamavam de louco, outros o admiravam por nunca desistir. Mas ninguém podia negar o olhar assombrado que ele carregava desde então. E você? O que faria no lugar dele? Continuaria procurando ou aceitaria que a mina quer guardar seus segredos? 15 anos depois do desaparecimento da irmã, Rafael ainda vivia cercado pelas mesmas perguntas sem resposta. Mas foi em 2002, durante uma forte seca na região, que o inesperado aconteceu. Com o nível do lençol freático mais baixo, uma parte antiga da mina Santa Rita voltou a ficar acessível. Um setor que, segundo antigos registros, havia sido lacrado após um desabamento nos anos 60. Quando Rafael soube disso, não pensou 2 vezes. Pegou a lanterna, o colar que havia encontrado anos antes e desceu até lá sozinho. Naquele dia, ele gravou tudo com uma pequena filmadora emprestada. O vídeo, segundo familiares, mostra uma caminhada lenta pelos túneis, o som de água pingando e o barulho metálico que Lúcia ouvira antes de sumir. Em certo momento, a imagem treme e Rafael sussurra. Tem alguém aqui. O que ele encontrou em seguida ainda é motivo de debate entre os moradores da cidade. No final de um corredor estreito, parcialmente coberto de pedras, havia uma abertura. Dentro dela, uma pequena sala subterrânea, com símbolos gravados nas paredes, desenhos de figuras humanas ajoelhadas e inscrições que ninguém conseguiu traduzir. Mas o que mais o impressionou foi o objeto no centro da sala. Uma lanterna enferrujada, da mesma marca que Lúcia usava, e ao lado dela, uma pulseira de tecido azul, bordada com o nome Lúcia F. Rafael saiu desesperado da mina. Quando mostrou o vídeo à polícia, a gravação foi analisada, mas especialistas disseram que os sons e as luzes poderiam ter origem natural,
Eco, reflexo, interferência. Mesmo assim, quem assistiu jura ter ouvido uma voz feminina ao fundo dizendo algo como: "Eu estou aqui". No dia seguinte, quando Rafael voltou ao local com os investigadores, o corredor simplesmente não existia mais. O desabamento havia fechado completamente a passagem. Nenhuma das inscrições nem os objetos puderam ser recuperados. Foi então que as teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que a mina escondia uma antiga capela subterrânea, construída por escravos no século XIX. Outros, que ali havia uma espécie de ritual ou seita antiga ligada à mineração. E havia ainda quem dissesse que a própria mina era viva, um lugar que se moldava para proteger o que guardava. Rafael, no entanto, nunca duvidou do que viu. Ele dizia que o colar e a pulseira eram sinais, tentativas de Lúcia de se comunicar. Desde então, passou a registrar cada detalhe em um diário, tentando conectar tudo o que havia acontecido. E você? Acha que Rafael realmente encontrou uma pista da irmã? Ou foi apenas o desespero transformando medo em crença? Depois do novo relato de Rafael, a cidade voltou a viver dias de medo e curiosidade. O nome Mina Santa Rita voltou aos noticiários locais, e pessoas que jamais haviam falado sobre o assunto começaram a compartilhar histórias que pareciam ter sido guardadas por anos. Um fazendeiro da região contou que, em noites de vento forte, ouvia gritos abafados vindos do subsolo, como se alguém chamasse por socorro. Uma senhora que morava próxima à antiga entrada jurava ver uma luz azulada piscando entre as pedras. Sempre no mesmo horário. 3h17 da madrugada, o mesmo horário em que Rafael costumava acordar dos seus pesadelos. Esses relatos se tornaram tão constantes que o prefeito precisou reforçar a proibição de entrada na mina. Mesmo assim, curiosos e exploradores começaram a aparecer, vindos de outras cidades, todos querendo provar que o local era mesmo assombrado. Alguns tentaram filmar, mas as gravações sempre apresentavam interferências misteriosas. Sons de passos, vozes distorcidas, câmeras que desligavam sozinhas. Rafael, ao saber disso, ficou furioso. Ele não via a mina como uma atração. Via como um túmulo vivo, um lugar que guardava o que restava da irmã. Ele acreditava que os fenômenos não eram sobrenaturais, mas tentativas de comunicação. Ela está presa lá dentro, dizia, e tenta avisar a gente de alguma forma. Numa noite de agosto de 2003, um grupo de 3 jovens entrou escondido na mina. Nenhum deles acreditava nas histórias. Queriam apenas gravar um vídeo para postar na internet. Mas o que aconteceu naquela noite deixou todos em silêncio. Segundo o único que conseguiu sair ileso, eles haviam descido cerca de 50 metros quando ouviram o som de algo metálico caindo. Ao voltarem, perceberam que o caminho estava diferente. As paredes pareciam se mover, como se tivessem se fechado atrás deles. Um deles gritou, e o eco respondeu com um sussurro feminino. O grupo fugiu, e um dos jovens ficou ferido. Desde então, ninguém mais tentou entrar. Os moradores começaram a chamar o local de A Boca da Montanha, e alguns religiosos da região diziam que o desaparecimento de Lúcia havia despertado algo antigo e adormecido ali. Enquanto isso, Rafael se isolava cada vez mais. Ele passava horas estudando mapas antigos da mina e registrando padrões dos sons que ouviam nas redondezas. E foi durante uma dessas madrugadas que ele descobriu algo que mudaria tudo. Os ruídos metálicos se repetiam em intervalos exatos, a cada 15 minutos e 17 segundos. Seria coincidência? Ou algum tipo de mensagem codificada? E você? Acredita que a mina está tentando se comunicar? Ou será que há uma explicação racional por trás de tudo isso? No início de 2004, Rafael já não era o mesmo homem. Os olhos fundos, o olhar cansado e a voz rouca denunciavam anos de noites sem dormir. Ele dizia que, a cada sonho, a irmã parecia mais próxima, mais viva, como se o tempo entre os dois estivesse desaparecendo. Certo dia, ao analisar as gravações dos sons metálicos captados nas redondezas da mina, Rafael percebeu algo impossível.
Quando o áudio era reproduzido em baixa velocidade, as batidas pareciam formar um padrão rítmico idêntico a um código Morse. Ele passou horas tentando decifrar. E quando finalmente conseguiu traduzir a sequência, sentiu o corpo inteiro gelar. A mensagem dizia: "Eu ainda estou aqui." Naquela noite, ele tomou uma decisão. Pegou uma lanterna, uma câmera e o diário onde anotava tudo sobre o caso. Disse à mãe que voltaria em breve, mas todos sabiam que aquela visita à mina Santa Rita seria diferente. Antes de sair, deixou um bilhete. "Se eu não voltar, sigam o som. É lá que ela está." Rafael entrou na mina pouco depois das 10 da noite. A filmadora registrou os primeiros minutos de forma nítida. Ele andando, respirando ofegante, repetindo o nome da irmã. "Lúcia, eu estou aqui." Por volta das 3h17 da madrugada, a câmera captou algo inesperado. Uma luz fraca no fundo do túnel, como se alguém segurasse uma lanterna. Rafael correu em direção a ela, chamando desesperado. O vídeo treme, o som distorce e uma voz feminina sussurra: "Rafa, me ajuda!" Em seguida, o aparelho cai no chão e a gravação termina. Na manhã seguinte, a mãe dele estranhou o silêncio e chamou a polícia. Quando chegaram à mina, encontraram a entrada parcialmente desmoronada e a lanterna de Rafael apagada ao lado da placa de aviso. A câmera foi recuperada, mas não havia mais nenhum sinal dele. A última imagem do vídeo mostrava o corredor iluminado por uma luz azul intensa e uma sombra feminina parada ao fundo. Rafael nunca mais foi visto. A cidade mergulhou novamente em medo e curiosidade. Alguns acreditavam que ele finalmente encontrou a irmã e ficou preso com ela. Outros diziam que a mina simplesmente não permite que quem a desafie saia de lá. Nos meses seguintes, os sons metálicos cessaram completamente. Nenhuma luz azul foi mais vista. Era como se o local, depois de décadas, finalmente tivesse se calado. Mas a pergunta que assombra os moradores até hoje é uma só. Rafael desapareceu tentando salvar a irmã. Ou foi chamado por ela? Depois do desaparecimento de Rafael, a cidade de Serra Dourada nunca mais foi a mesma. A mina foi definitivamente interditada pelo governo estadual e o acesso passou a ser proibido. Placas de concreto foram colocadas em todas as entradas com o aviso: risco de desabamento, área sob investigação. Mas o que realmente motivou esse fechamento repentino jamais foi totalmente explicado. Nos bastidores, dizia-se que os peritos encontraram algo estranho nas paredes internas, marcas que pareciam mãos humanas, arranhões e símbolos riscados na pedra, como se alguém tentasse deixar mensagens. Os técnicos não conseguiram explicar como aquelas marcas surgiram, já que a camada de minério onde estavam gravadas datava de mais de 50 anos atrás, muito antes do desaparecimento de Priscila, ou mesmo do nascimento dela. E foi nesse momento que o mistério ultrapassou a fronteira do crime e mergulhou no terreno do inexplicável. Os moradores começaram a relatar que nas madrugadas silenciosas era possível ouvir batidas abafadas, como se viessem das profundezas da terra. Outros diziam que em certas noites uma figura feminina podia ser vista caminhando próximo à cerca da mina, uma mulher jovem de cabelos longos e vestido branco segurando uma lanterna antiga. O mais assustador, as descrições eram idênticas às de Priscila em 2003. Com o tempo, o caso virou lenda urbana. Escolas da região proibiram excursões por medo de que adolescentes curiosos tentassem entrar. Mesmo assim, de tempos em tempos, grupos de exploradores e canais de investigação tentavam se aproximar. Nenhum conseguiu gravar nada concreto, mas todos afirmavam sentir o mesmo. Um frio cortante, como se o ar ali fosse mais denso, e uma presença que observava no escuro. Em 2019, uma equipe de documentaristas da capital visitou o local com drones e detectou algo impressionante. No ponto exato onde Rafael desapareceu, o solo emitia uma assinatura térmica incomum, como se houvesse calor vindo de dentro da rocha. Geólogos afirmaram que era impossível.
Aquela área estava selada há décadas. A gravação foi divulgada, viralizou na internet, e o mistério da mina Santa Rita voltou a ganhar força. Hoje, passados mais de 20 anos desde o primeiro desaparecimento, o nome Priscila ainda ecoa na memória de quem vive ali. Há quem diga que o espírito dela e o de Rafael continuam presos naquele lugar, tentando se comunicar, batendo, chamando, pedindo para serem lembrados. Outros acreditam que a mina guarda algo muito maior, uma verdade que ninguém jamais teve coragem de revelar. E agora fica a pergunta: você teria coragem de entrar na mina Santa Rita à meia-noite e descobrir o que realmente aconteceu com Priscila e Rafael? Escreva nos comentários. Você acha que o que aconteceu lá foi apenas um crime ou algo que vai além do que a ciência pode explicar?